Então, era um feixe desses. E ele focou em cima de nós, né? Essa luz focou em cima de nós. Então, quando focou em cima de nós fomos sugados por essa luz e desse local que a gente estava, a gente reapareceu em outro local, certo? Nós reaparecemos em outro local, que foi... eu não me recordo essa transição, eu sei que após esse feixe de luz ficar sobre nossas cabeças, nós reaparecemos em outro local. E esse local era como se fosse uma casa, um prédio em construção. Ele estava ainda no cimento batido ainda, né? Na cor do cimento, as paredes. Mas era um prédio que só tinha um andar superior. Tinha a parte do térreo e a parte de cima, né? Um andar superior. E nós paramos antes de entrar nesse prédio, porque ele tinha os espaços das paredes, das portas e janelas, só que não tinha porta, não tinha janela, tinha só os espaços. Era como se realmente aquilo ali ainda estivesse em construção. E nós paramos, ficamos de pé, de frente para a entrada, para essa entrada dessa casa, né, que era como se fosse uma garagem bem grande, assim, bem larga. De onde esse local que a gente estava, a gente podia ver depois dessa casa, né, o que tinha depois dela. Estávamos nesse ponto, tinha a casa e depois da casa tinha outra situação, né, outro ambiente. Então, quando eu olhei para depois dessa casa, o que eu vi foi um jardim. Eu podia ver porque como não tinha portas, era só espaço. Eu vi onde eu estava, né, na frente dessa casa e o que tinha depois da casa, porque os espaços onde deveria ter porta não tinha, era aberto. Então tinha esse espaço dessa primeira entrada onde eu estava e se a gente seguisse por essa garagem, do outro lado a gente já dava para essa outra situação que era um jardim, mas não era um jardim comum. Era um jardim espetacular, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Muito verde. As cores desse jardim, elas eram muito vivas. Eram cores semelhantes às cores de um desenho animado, não é? Eram muito vivas as cores, muito lindas. Eu não sei explicar o certo para vocês, mas é como se o azul fosse 10 vezes mais azul, o verde 10 vezes mais verde. É só vocês imaginarem as cores e colocá-las de uma forma bem mais intensa, bem mais intensa. Então eu vi esse jardim e ele era assim, no meio dele passava um rio, né, que dividia as duas partes dele. Ele tinha muita grama, né, a partezinha verde, de um lado e de outro desse rio era grama, uma grama muito verde. O céu estava muito azul, algumas nuvens, as nuvens pareciam algodão, né? Era como se fosse um desenho, uma pintura. A água desse rio era um azul tão cristalino que era impressionante. Era impressionante o cristalino dessa água, muito limpa, né? E no céu voavam pássaros, só que eu conseguia ver pássaros brancos, como se fossem gaivotas ou garças, voavam por entre as nuvens. De um lado e de outro desse jardim tinham árvores semelhantes a coqueiros ou palmeiras, era mais ou menos nesse estilo. Era um tipo de palmeira, bem mais alta. E embaixo dessas palmeiras tinham casais, um homem, uma mulher e uma criança. Embaixo de cada árvore dessa tinha um homem, uma mulher e uma criança. Todos eles vestidos de roupas brancas, né? E as crianças brincando, o casal sentado, assim, com um semblante de paz absoluto. Como se ali não existisse sofrimento, não existisse dor, não existisse maldade. E as crianças sentadas brincando.
Era uma sensação de paz, extrema paz. É a coisa mais incrível que eu já vi. Foi aquele jardim. Então, quando eu vi aquele jardim e eu olhei para a imagem daquele prédio em construção, de certa forma eu me assustei porque eu não entendi onde é que a gente estava, ao mesmo tempo que achei muito bonito aquela imagem, mas eu não entendi onde a gente estava, então me deu medo, né? Aí de repente, enquanto eu estava observando esse jardim, por trás de mim veio um ser que eu não vi se era homem, mulher, só que era pequeno, era como uma criança. Só que eu só via o formato dele, a forma dele, eu não vi rosto, eu não vi nada. Ele tinha uma cor meio marrom, era como se fosse uma sombra, só que marrom, de uma criança. E ele puxou, esse ser puxou na minha blusa, assim na parte de trás, como se quisesse chamar minha atenção, entendeu? E então, quando eu olhei, eu não olhei para trás, eu olhei apenas assim, como se fosse, eu vi mais ou menos de relance aquele ser. E ele falou comigo, só que durante todo esse sonho, os contatos que eu tive com as pessoas, com os seres que estavam nesse sonho, eu não falava com eles falando com minha boca, não saíam palavras, era mental. Nós conversávamos de forma como se fosse telepatia. E eu escutava o som através do meu coração. Eu não sei explicar bem para vocês como é que é, mas é como se eu escutasse, eu conseguisse me comunicar através da minha mente e o som eu escutava dentro do meu coração. Então esse ser falou assim para mim: tem alguém ali em cima esperando por vocês, que quer falar com vocês. Tem alguém ali em cima que quer falar com vocês. E quando eu olhei, do lado direito tinha uma escada que subia para esse primeiro andar. Eram 2 lances de escada curtos, era baixo, não era muito alto, mas que era um andar acima daquele que a gente estava. Então nós subimos essas escadas. Bom, um detalhe, durante todo esse sonho meu esposo estava comigo, mas ele não falou nada, ele não participou, ele apenas estava do meu lado. Tudo aconteceu apenas comigo. E nós estávamos sempre de mãos dadas, não soltávamos as mãos. Então, quando nós subimos aquele primeiro andar e chegamos à parte, né, logo depois das escadas, eu vi que era uma sala, né, uma sala bem ampla, também ainda no cimento, não tinha pintura, não tinha reboco, era no cimento mesmo. Eu tô gravando aqui do lado de fora de casa, por isso esses barulhos. Desculpem. Então, essa sala não tinha também reboco, era só no cimento, naquela cor acinzentada. Todo esse prédio tinha essa cor, acinzentada do cimento. Então nós não tinha piso, não tinha, enfim, era tudo ainda em construção. Então quando a gente subiu, eu vi essa sala muito ampla e lá no final tinha um janelão, da largura que era a parede, era esse janelão. E ele dava de frente para esse jardim. Era como se aquele lugar fosse um lugar de monitoramento, para monitorar todo aquele jardim, para observar tudo dali de cima. E observando esse jardim, virado para o jardim, inclusive de costas para nós, eu vi